revelando a profecia transformadora de Daniel, o milagre incrível das 70 semanas no plano divino. No terceiro ano de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, cercou Jerusalém e a tomou, levando cativos alguns dos mais nobres jovens hebreus, entre eles Daniel e seus amigos Hananias, Misael e Azarias. Em meio a uma terra estranha que exaltava ídolos e costumes que desafiavam sua fé, Daniel sentia um peso imenso sobre seus ombros. Como posso permanecer fiel a Yahweh? Questionava-se enquanto olhava o esplendor do palácio, as joias cintilantes e os banquetes extravagantes que cercavam aquele reino pagão. Entre as sombras da opressão babilônica, Daniel se dedicou à oração e ao jejum. O calor dos dias e o frio das noites em sua nova morada apenas intensificavam a dúvida que dilacerava seu coração. Com oração fervorosa, clamava por entendimento, buscando discernir o plano divino para seu povo. Em uma dessas noites solitárias, enquanto buscava a face do Senhor, uma revelação poderosa emergiu em sua mente. As 70 semanas. Cheio de temor e reverência, ele se ajoelhou ao lado de sua cama, reconhecendo os pecados de Israel e intercedendo por seu povo. Senhor, recorda-te de tuas promessas. Lembra-te da aliança feita com nossos antepassados. Exclamava em sua oração angustiada. As palavras de profecia se entrelaçavam em seu espírito, prometendo não apenas redenção, mas um futuro glorioso que ainda estava por vir. Na Babilônia, os templos dedicados a deuses estranhos cercavam Daniel, e o medo da tentação espiralava em torno dele e de seus companheiros hebreus. Yet, a determinação de permanecer fiel a Yahweh tornava-se uma luz em meio à escuridão. Assim como a grandeza babilônica parecia dominá-los, a esperança que acendia em seu coração refletia a possibilidade de redenção. O prometido Messias seria a chave para a restauração do povo escolhido. Mas quando isso ocorreria? Quando será a nossa redenção? E se o Senhor não cumprir suas promessas? Atormentava-se. À medida que as semanas passavam, Daniel e seus amigos se reuniam em segredos, compartilhando os fardos e as promessas que o Senhor lhe havia revelado. Discutiam a urgência da profecia, o peso da espera e a gratidão por serem escolhidos, mesmo em um tempo de provas. A promessa de um Messias não é somente para nós, mas para todos os povos, declarou Daniel com fervor. Aquela revelação apontava não só para uma solução para Israel, mas um novo pacto que iria alcançar todos os homens. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus, através desta história, está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários. Qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora, vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. No entanto, cada oração em meio ao exílio trazia também um questionamento profundo. O que acontecerá quando as 70 semanas se cumprirem? A promessa não era somente uma expectativa, mas um convite à ação. A ansiedade e a esperança duelavam em seu interior, fazendo com que Daniel clamara por direção. O espectro do futuro pairava sobre eles. Cada revelação trazia novos desafios e novos apelos à fé. A espera se transformava em ansiedade, mas a chama da esperança se acendia cada vez mais, como um farol em meio à tempestade de incertezas que cercava a vida no cativeiro. Assim, repleto de fervor e expectativa, Daniel continuaria a buscar a face de Deus, certo de que as promessas de Yahweh nunca falham.
No 4º ano do reinado de Nabucodonosor, enquanto a Babilônia se exaltava em sua magnificência, os corações de Daniel e seus amigos continuavam a ser moldados em adoração e fidelidade ao Deus de Israel. As noites eram profundas e carregadas de orações, enquanto o clamor dos cativos podia ser ouvido nas ruas silenciosas, ecoando mais uma vez a promessa divina de salvação. Daniel, após dias de súplicas, recebeu um sonho perturbador, uma visão que revolvia sua alma. Sentou-se ereto, com o coração acelerado, enquanto criaturas estranhas e virulentas apareciam diante de seus olhos. Os reinos da terra, como feras, lutavam por domínio, mas no fundo de seu ser, ele sentia a certeza de que o Todo-Poderoso governava sobre tudo. Ele se lembrou da palavra proferida a Jeremias sobre os 70 anos de cativeiro e como seriam seguidos pela restauração de Israel. O Senhor está no controle, repetia para si, embora sua mente estivesse tomada pela confusão e inquietação. Na manhã seguinte, dividido entre a incerteza e a esperança, Daniel procurou seu amigo Hananias. Uma revelação perturbadora me foi dada, disse ele, a voz embargada. As bestas que vi simbolizam os reinos que se levantarão após nossa queda, mas o que mais me horrorizou foi saber que entre eles estará um rei que se exaltará como se fosse um deus. Cuidado, Daniel! Hananias respondeu com um olhar preocupado. Essas visões podem nos desviar do caminho de esperança que temos. Precisamos nos recordar da fidelidade de Yahweh. Misael e Azarias, que acompanhavam a conversa, concordaram. É o próprio Senhor que nos mantém vivos neste cativeiro. Fechemos nossos olhos ao erro e vivamos pela verdade que Ele nos revelou. As profecias cumprem-se, mas também prometem libertação. Daniel assentiu, mas sua mente estava cheia de perguntas. E como será a libertação do nosso povo? Quando chegará o tempo marcado? Precisamos saber o que fazer em meio à tempestade. Naquela noite, enquanto buscava a Deus em oração, ele se tinha lembrado das palavras de Isaías que diziam: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Esse apelo divino ecoou em sua mente, abraçando seu ser. Uma paz começou a envolver Daniel, assim como o próprio Senhor. Em um ato de confiança, ele decidiu entregar suas ansiedades ao Senhor, pedindo não apenas por revelação, mas pela força para suportar os desafios. À medida que os dias se transformavam em semanas, uma nova inquietação tomou conta da Babilônia. A presença de Daniel e seus amigos, sob a proteção de Deus, começava a gerar discórdia entre os nobres babilônicos. A sabedoria de Daniel estava prosperando, e os seus sonhos, que eram interpretados com tal clareza, estavam expondo a fraqueza e a futilidade dos deuses babilônicos. Em um dia especialmente sombrio, os magos e encantadores de Babilônia se reuniram em segredo, tramando contra Daniel, buscando neutralizar a fonte de sua sabedoria e alicerçar seu domínio. Naquele ambiente de conspiração, um deles, um dos mais vis, levantou-se e propôs ao rei algo terrível. Que tal criar um decreto que absolva todos, exceto o rei, de qualquer adoração que não seja a ele por um tempo determinado? Com isso, serenou o temor do rei, que buscava aumentar sua glória. A proposta foi aceita. Mas o que os conspiradores não sabiam era que a determinação de Daniel e seus amigos em permanecer fiel a Yahweh não seria abalada por sua malícia. Eles sabiam que, mesmo nos momentos mais obscuros, a luz da verdade divina prevaleceria. Enquanto os decretos eram escritos em tábuas, Daniel subia mais uma vez em suas orações, sabendo que o tempo estava se aproximando. E que, em breve, o Senhor revelaria ao mundo sua soberania e plano para restaurar seu povo. Com a profecia em mente, Daniel suplicou a Deus por coragem e proteção, sabendo que a batalha seria tanto espiritual quanto física. A certeza da intervenção divina encheu seu coração. Quando as 70 semanas se cumprirem,
O Senhor trará a salvação, mas estamos prontos para enfrentar o que vem pela frente? A pergunta pairava no ar, e a expectativa de um conflito iminente pulsava em seus corações. O que viria a seguir? Que desdobramentos o plano soberano de Deus iria mostrar? Enquanto a sombra do decreto se espalhava por toda a Babilônia, Daniel recebia a notícia de que o sinal de sua fé seria posto à prova. Os editores das tábuas clamaram por uma adoração sem limites ao rei, e a intransigência dos nobres se tornava uma ferida coletiva. O clamor por justiça e sabedoria ecoava nos corredores do palácio, onde vigiavam os sujeitos do rei, envolvidos em seus próprios interesses. Daniel, em meio à crescente opressão, voltou-se em fervorosa oração. O peso do cativeiro e a iminente provação o faziam buscar ainda mais a presença de Yahweh. Na solidão de sua câmara, ele se lembrava das velhas promessas, palavras de encorajamento que ainda viviam nas páginas das Escrituras. Eu vos darei um novo coração, pensou, e porei dentro de vós um espírito novo. A imagem desse coração renovado alimentava sua esperança e, enquanto orava, ele sentia a presença do Senhor fluir em seu ser, afirmando-lhe: não temas, porque eu sou contigo. Os jovens hebreus, Misael, Ananias e Azarias, também enfrentavam a inquietude enquanto refletiam sobre o futuro. O temor se infiltrava nas conversas, mas a confiança em Yahweh os levava a manter firme a fé, mesmo que condenados à morte. Com o espírito destemido, Azarias declarou: se for necessário, preferimos morrer do que adorar um ídolo. O nosso Deus pode nos livrar, mas mesmo que não o faça, não o honraremos. O conflito no templo de Baal já estava armado, e murmúrios cresciam entre os menos fervorosos. A propagação do medo havia começado, e alguns começaram a flertar com a nova ordem do rei. Com vida preservada, teremos outras oportunidades, pensaram, enquanto outros clamavam no profundo de suas almas por um milagre. Era uma conta de sobrevivência, uma batalha interior entre a lealdade a Deus e o desejo de manter a vida. Na mesma noite, enquanto os nobres babilônicos celebravam a ascensão de seu rei, uma sensação estranha pairava no ar. Daniel teve outro sonho. Desta vez, o sonho não só clamava a sabedoria, mas trazia uma visão clara do que estava por vir. Ele viu um altar erguido, a fumaça de ofertas subindo aos céus, e dentre a escuridão, uma luz desenhou um caminho. A visão era a promessa da libertação, uma breve mensagem de esperança de que os 70 anos de cativeiro estavam próximos do seu término. Assim que a luz se começou a dissipar, Daniel ficou em contemplação. 70 semanas estão determinadas sobre o seu povo e sobre a santa cidade. Lembrou-se das palavras proféticas que ecoavam nas escrituras de Jeremias. Para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade. A perspectiva da restauração encheu seu coração de coragem. Com novo vigor, ele agarrou a certeza de que, apesar da tempestade que se avizinhava, a intervenção do Senhor não tardaria. Estão profanando o sagrado e esquecendo da soberania do Criador. O que deveria ocorrer, ocorrerá. O que o Senhor planejou há muito tempo se cumprirá. Alguns dias depois, a ordem foi ratificada e a cidade de Babilônia estava em ebulição. Daniel sabia que as palavras de sua profecia eram um eco daqui para a eternidade. A questão emergia em seu peito: como a verdade divina triunfaria sobre a fúria da carne? Em sua mente, a profecia era a luz que quebrava a escuridão, mas a batalha que se desenrolava exigia ação. Enquanto a primeira luz da manhã surgia, o entusiasmo dos babilônicos se tornava uma indagação amedrontada, pois em cada face se refletia a própria condição de alma, divididos entre o temor do rei e a esperança no Deus vivo. Daniel, com determinação renovada, preparava o seu espírito e se voltava para a próxima oração.
Em seu interior, ele sentia que a divina intervenção estava prestes a se revelar, e a glória de Deus se manifestaria de uma maneira que ninguém poderia não ver. O que Deus tinha preparado? Quais revelações se desdobrariam a partir daquele momento? O plano soberano se aproximava e a verdadeira batalha estava apenas começando. Nesse ensejo de aflição e expectativa, o sol foi recebendo seu manto dourado. Porém, em Babilônia, um clima de desespero se fez sentir. As palavras de Daniel ressoavam em cada esquina, como um sussurro profético em meio ao clamor da multidão. O rei Nabucodonosor, entretanto, se encontrava convencido de sua divindade, afagando sua própria imagem, egocentrismo que ofuscava a luz da verdade. Enquanto os nobres conspiravam e os servos se precipitavam em suas obrigações, Misael, Hananias e Azarias se reuniram em uma tensa clandestinidade. O peso da decisão pesava sobre eles como um fardo insuportável. Que caminho escolheriam? O fogo ardente que os aguardava ou a fidelidade ao Deus de Israel? Em um momento de seiva espiritual, Hananias revelou sua convicção. Não podemos trocar o eterno pelo passageiro. O nosso Deus será nosso refúgio, e mesmo que ele não nos livre da fornalha, ainda assim o adoraremos. As palavras vibrantes trouxeram uma renovação de ânimo. Mas como eles poderiam suportar tamanha provação? Ao passo que a conversa fervilhava, Daniel se encontrava sozinho, a sós com suas angústias e esperanças. Em oração fervorosa, buscava discernimento da parte de Deus. Ó Senhor, clamava em súplica, dá-me sabedoria para enfrentar o que está por vir. Nesse interlúdio, Daniel se lembrou da visão que o Senhor havia lhe concedido. As 70 semanas, um marco esculpido no tempo, um traço em sua trajetória que despertava temor e reverência nas páginas do tempo. Era um tempo de mudança e promessa, onde as correntes do cativeiro poderiam ser quebradas. Ele sabia que Deus não desapontaria o seu povo, pois a palavra do Senhor se cumpriria. Uma noite, enquanto os nobres banqueteavam numa atmosfera de hedonismo, as palavras de Daniel pareciam levitar como um eco interminável. Ele teve mais um sonho. Neste, viu a estrutura da grande estátua que representava os reinos da terra, e cada peça se desgastava sob o peso da glória celestial. Uma pedra, não cortada por mãos humanas, descia sobre a estátua, esmagando-a e desintegrando-a em pó. O significado era claro. O reino de Deus prevaleceria sobre todos os reinos da humanidade. Com um coração pulsando em expectativa, Daniel se levantou. A batalha não é nossa, asseverou consigo mesmo, mas do Senhor. A confiança brotava como um riacho em meio à desolação. Ele decidiu que enfrentaria a adversidade não com palavras de temor, mas com a promessa de um propósito divino. Enquanto isso, a notícia da desobediência iminente de Misael, Hananias e Azarias começou a circular entre os babilônios influentes. Donde as sombras de dúvida se dissipavam, a luz da verdade brilhava cada vez mais. A mando do rei, um grupo de mensageiros se apressava para levar os jovens diante de Nabucodonosor, que buscava consolidar seu domínio através do medo e da opressão. A cena se desenrolava diante de uma nova geração que deveria tomar posição. O destino de Daniel e de seus amigos se tornava uma profecia manifesta. O desfecho se aproximava e as promessas do Senhor se entrelaçavam com as decisões humanas. Como não estavam dispostos a se curvar diante de um ídolo de ouro, as emoções ferviam e a fornalha já aguardava ansiosa. À medida que se preparavam para entrar no palácio, um murmúrio se espalhou entre os que seguiam o desenrolar da cena. Pode um Deus realmente salvá-los? Questionavam. Mas Daniel sabia que a resposta estava na reação do Senhor, que não é surdo ao clamor dos seus. Qual seria o desfecho daquela batalha pendente entre a fé e a opressão?
O juízo divino já estava a caminho, e a vitalidade da promessa se encontrava em seu âmago. Como a testemunha de um grande milagre, Daniel aguardava ansiosamente a intervenção do Deus Altíssimo, que certamente se revelaria antes que o fogo da provação se acendesse. O que Deus tinha preparado em suas eternas promessas. A glória e o poder de Deus ainda aguardavam para ser revelados, e Daniel estava prestes a testemunhar uma revelação transformadora. Enquanto Misael, Hananias e Azarias eram conduzidos ao palácio, o eco de seus passos ressoava como um lamento sob os olhares críticos da multidão. Cada vez mais, a tensão crescia ao redor deles, e o ar parecia carregado de um pressentimento sobrenatural. O que se seguiria seria mais que uma simples rejeição. Era um teste de fé, uma prova de lealdade ao Deus que havia libertado os israelitas do Egito, que os guiara pelo deserto e os sustentara até ali. Diante do grande rei, adornado em roupas esplendorosas, que refletiam a glória de sua fantasia de soberania, os jovens foram apresentados. Nabucodonosor, imponente em seu trono, olhou para eles com um sorriso sardônico, aliás, como um predador avalia sua presa. Ele endereçou suas palavras com afeto dissimulado, quase como se quisesse convencê-los a renunciar. Aqueçam-se, jovens espertos. É fácil. Adorem a imagem que fiz e terão não somente a vida, mas também a prosperidade em minha cidade. Por que colocar-se em risco com uma escolha insensata? Os corações de Misael, Hananias e Azarias estavam em chama, não de temor, mas de coragem. A resposta de Hananias rompeu o silêncio carregado do palácio como um trovão. Ó rei, nós não temos necessidade de nos justificar a ti. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser, pode nos livrar da fornalha ardente e de tua mão. Mas se não, saiba que de modo algum te daremos honra, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Uma onda de desdém e ira se apossou de Nabucodonosor. Como ousam desafiar meu mando? Como pode o Deus de vocês ser capaz de salvá-los? Ele se levantou, sua face vermelha de raiva. Era como se fosse um ídolo feito de próprio orgulho, prestes a ruir sob o peso de seu próprio ego. Naquele ambiente fervente de condescendência e ameaça, Daniel acompanhava à distância, seu espírito vivaz e fervoroso. Em seu íntimo, a certeza da visão ainda ressoava, vibrante como a voz de Deus, que não deixaria seus servos sem consolo. Ele lembrava-se de como o Senhor havia usado sonhos para revelar seu plano soberano e sabia que, nesse momento de aflição, o mesmo Deus estava prestes a agir. Na sala real, a fornalha foi aquecida 7 vezes mais do que o habitual. Nabucodonosor, em sua fúria, comandou que os jovens fossem atados e lançados nas chamas que dançavam com um calor voraz, como se um lobo faminto aguardasse sua presa. Todos os presentes observaram com olhos arregalados. O suspense crescia e, em seus corações, questionamentos se levantavam. O que acontecerá agora? Os protagonistas da história eram ungidos por uma fé inabalável. E naquele momento, quando os guardas os lançaram na fornalha, um silêncio agudo tomou conta. O fogo rugia intensamente, mas então algo extraordinário começou a acontecer. Os olhos dos observadores se arregalaram, enquanto, ao invés de gritos de dor, viam figuras se moverem dentro do fogo. Não eram apenas os 3, mas 4. E a quarto parecia com a aparência de um deus. Nabucodonosor, pasmo, levantou-se rapidamente, a incredulidade se entrelaçando com a revelação que estava brotando em seu coração. Não lançamos 3 homens atados? Olhem, mas eu vejo 4 homens soltos que andam no meio do fogo e não se queimam. E a aparência do quarto é semelhante a um filho dos deuses. O poder de Deus havia se revelado.
A liberdade se manifestava no meio das chamas, e a glória do Senhor se tornava mais clara do que o próprio ouro que havia sido erguido como ídolo. Misael, Hananias e Azarias dançavam no fogo, tendo escapado das amarras do medo e do futuro. A promessa de Deus se cumpria diante dos olhos de todos. Daniel, de onde estava, sorriu, pois estava claro que o testemunho da fé deles seria um marco na história de Israel e um aviso ao mundo. O plano soberano de Deus estava se desdobrando, e ao final da provação, a liberdade e a fé se tornariam gloriosas. O Senhor se levantou, pensou Daniel, e a dúvida agora se tornará um testemunho. Mas a questão ecoava em seu coração. Qual seria a resposta de Nabucodonosor? Como esta epifania da divindade se transformaria em futuro para o povo de Israel? As páginas da história estavam prestes a virar, e com elas a rede de promessas e revelações divinas. O Senhor ainda falaria através dos eventos que estavam por vir, e o desfecho de sua intervenção estava mais próximo do que se imaginava. A cena diante da fornalha ardente era incandescente, envolvendo o palácio em um silêncio reverente, apenas quebrado pelas labaredas que dançavam em um frenesi que não consumia. Os olhos de Nabucodonosor, inicialmente cheios de raiva, foram tomados por espanto e confusão. Ele se inclinou do trono, tremendo, sentindo a presença do divino entre os jovens que haviam desafiado sua autoridade. «Venham cá! Saibam que eu os vejo, e quem é o Deus que pode livrá-los de mim?» Sua voz, agora vacilante, carregava um temor que ecoava com a percepção de algo muito além de sua própria força. Misael, Hananias e Azarias, embora imersos em um cenário que só poderia ser descrito como um espetáculo divino, mantiveram-se firmes. Eles marcharam em direção à borda da fornalha, onde Nabucodonosor os aguardava, a expectativa crescendo a cada passo. Nenhum fio de cabelo estava chamuscado, nenhuma gota de suor escorria de seus rostos. Seus olhos brilhavam com a luz resplandecente do milagre que os envolvia. Assim que se aproximaram, o rei, com um olhar que oscilava entre admiração e negação, finalmente convocou-os. «Venham e me digam qual é o nome do seu Deus que vos mantém, pois o que vejo aqui é impossível». Então, com humildade e inabalável fé, Hananias respondeu: «Ó Rei, nosso Deus é o Senhor dos exércitos, que nos guiou desde o Egito. Ele tem poder sobre os reinos da terra e é capaz de salvar-nos do fogo e de sua ira». A afirmação ressoou na sala como um trovão caindo do céu. O rei, paralisado pela incredulidade, percebeu que suas forças tinham limites onde a presença do Senhor começava. Ele se lembrou das visões que o inquietavam, da interpretação dos sonhos que Daniel havia lhe proporcionado. Assim como as visões, aquele momento agora era uma revelação. As palavras da profecia retornavam ao seu espírito. Com os olhos entreabertos, a multidão que cercava o palácio observava em mistura de assombro e temor. Aqueles que antes se riam e zombavam, agora murmuravam entre si. Uns com temor reverente e outros em incredulidade. O eco soberano da presença de Deus preenchia a atmosfera e muitos começaram a entender que esse momento não se tratava apenas de um desafio a Nabucodonosor, mas de um anúncio glorioso de um Deus vivo que se revelava em poder e liberdade. Nabucodonosor, ainda tomado pela tensão emocional, ergueu as mãos. A equipe real, abra a fornalha. Sua voz trouxe um certo alívio, mas a confusão ainda reinava em seu coração. Ele tinha necessidade de entender e se aquietar diante do que estava acontecendo, mas a soberania de Deus não se deixaria esperar. A fornalha foi aberta, e a luz que emanava dela parecia fugir, permitindo que os jovens saíssem, comandados não por dor, mas por uma alegria sobrenatural. Ao cruzar a entrada, o ambiente se transformou. Era como se em um instante impossível se tornara possível. «Por que não se queimaram?» sussurrou um dos líderes ao seu lado. A resposta estava ressoante em Nabucodonosor.
mas ele precisava expressá-la com um novo entendimento. Seus cabelos, suas vestes e a própria pele, como podem estar ilesos? A glória do Senhor se manifestava, e naquele momento a resposta veio, não apenas para o rei, mas para todos os corações que cercavam a cena. Não há outro Deus como o Deus de Israel, exclamou Nabucodonosor, levando a mão ao peito enquanto uma mudança começava a brotar em seu coração. Então, erguendo a voz, proclamou: todo o povo na minha terra deve respeitar o Deus de Sadraque, Mesaque e Abed-nego, pois não há outro que possa livrar dessa forma. A multidão se comovia, e a fé dos jovens agora ressoava como um trovão nos corações dos israelitas e até dos babilônios. O plano soberano de Deus estava se desdobrando diante deles. Daniel, observando tudo, percebeu que a visão refletida na face do rei significava algo além da simples conversão. Era a introdução do propósito divino que se intensificaria e se alastraria entre as nações. Mas enquanto o espírito de celebração começava a crescer, ele sabia que o Senhor ainda tinha mais a revelar. O que se desenrolaria a partir deste momento glorioso? Qual seria o próximo passo na grande tapeçaria da história de Israel e das promessas de Deus? As próximas revelações aguardavam, prontas para ecoar no tempo e na eternidade. A cena no palácio estava impregnada de uma eletricidade sobrenatural. Os súditos, alguns atordoados e outros em adoração, olhavam para os três jovens com um espanto misturado a uma nova reverência. Nabucodonosor, ainda comandando suas emoções conflitantes, sentiu um impulso interior que começou a ressoar mais forte em seu peito. A libertação de Sadraque, Mesaque e Abed-nego não era meramente um milagre. Era um sinal de algo mais profundo que o Senhor Deus estava prestes a expor. O rei convocou seus sábios e conselheiros, ordenando que se reunissem nas câmaras reais. «Tragam-me Daniel!» ele proclamou, sua voz agora sustentada por um reconhecimento da grandeza daquela manhã. A rapidez com que os mensageiros partiram falava da urgência que preenchia o coração do rei. Em poucos instantes, Daniel apareceu, seu olhar sereno contrastando com a agitação que consumia os presentes. «Ó Daniel, servo do Deus Altíssimo», disse Nabucodonosor, inclinando-se levemente. «Você é a chave para entender o que aconteceu. Seu Deus, aquele que você tanto serve, revelou algo ao meu espírito. As visões são como borrões, mas agora, diante do que testemunhei, sinto que devo ouvir tua voz. Que significam as visões que tive trabalhadas pelo Senhor?» Com respeito e gravidade, Daniel dirigiu-se ao rei. «Ó rei, a revelação de Deus não é apenas sobre a destruição e a ira, mas também sobre um plano de restauração e liberdade. O Senhor do céu te mostrou as coisas que estão por vir por meio de sua sabedoria. Ele entendeu o clamor do seu coração e agora se manifesta através da experiência de seus servos. Naquele instante, as palavras de Daniel traçaram um arco entre os eventos que tinham ocorrido e os mistérios ainda por se desvelar. As 70 semanas foram determinadas sobre o teu povo e sobre a cidade santa. Um tempo, tempos e metade de um tempo significam a realização perfeita do plano de Deus. O que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abed-nego é um reflexo do poder de Deus para aqueles que confiam nele. A expressão de Nabucodonosor mudou. Seus olhos se abriram de maneira imensa, como se a mente começasse a compreender a profundidade do texto oculto nas profecias. Mas como pode isso ser, se minha terra está cheia de ídolos e fiel a outro Deus? Como posso eu, um rei, mudar a direção de um povo tão obstinado? Daniel aproximou-se e com firmeza declarou: O Senhor não confina sua soberania às nações ou reis.
Ele tem o poder de mudar corações e, através de você, o testemunho de sua glória pode ser revelado a todos. Fique atento, pois os tempos estão próximos em que a verdadeira luz brilhará e testificará sobre a verdade. A sala estava silenciosa. O temor do Senhor preenchia cada canto, enquanto a palavra de Deus tecia um novo futuro diante deles. O plano soberano de Deus, manifestado por milagre e revelação, estava prestes a ser desvendado com uma intensidade que transformaria não apenas Babilônia, mas as nações. Eu convoco os povos, as nações, os reinos, para se prepararem, afirmou o rei, já movido por uma nova determinação. O poder de Israel não é um poder qualquer. Seja o Senhor adorado. As promessas que ele fez agora estão se cumprindo diante de nossos olhos. E ainda assim, enquanto as palavras ecoaram na espessa atmosfera do palácio, Daniel percebeu que essa transformação era apenas a primeira onda de um grande movimento. Ele sabia que novos desafios viriam, testes de fé se aproximavam e que o conflito entre luz e trevas ainda se desenrolaria. À medida que o coração do rei se abria, a história se tornava uma tapeçaria intricada, onde cada linha apontava para um propósito maior. Mas que dias virão a seguir? Que mais segredos o Senhor teria guardado em seu plano? As esperanças de Israel e as promessas divinas ainda estavam pairando sobre o horizonte, e o que era ainda oculto começaria a brilhar como a luz matinal. A pergunta permanecia: como o Senhor moldaria o futuro a partir do que acabara de ocorrer? E qual papel caberia a Daniel e a sua geração na realização das promessas que ecoavam através dos tempos? Os ventos do palácio sopravam, murmurando segredos sussurrados que se entrelaçavam com a própria história de Babilônia. Enquanto Nabucodonosor refletia sobre a importância das palavras de Daniel, um silêncio reverente pairava sobre os presentes. O rei, agora tocado por um profundo reconhecimento da soberania de Deus, voltou-se para sua corte e anunciou: hoje erguerei um monumento ao Senhor dos Exércitos, pelos grandes feitos que testemunhamos. Essa declaração provocou uma onda de murmúrios entre os nobres e conselheiros. Uns estavam intrigados, outros visivelmente agitados. As tradições de adoração às divindades babilônicas pesavam sobre eles e a lealdade ao rei estava sendo testada. Mas em meio à multidão, alguns corações já começaram a vibrar ao som da verdade revelada. Daniel, percebendo a tensão crescente, elevou uma oração silenciosa, pedindo sabedoria ao Senhor para conduzir aquele momento. Aquela decisão poderia resultar em grandes mudanças dentro da corte e possivelmente no próprio povo babilônico. Como uma onda do mar, pequenos ecos de temor reverente estavam se formando, e ele sabia que as reações poderiam afetar o futuro dos hebreus na terra cativa. Ó rei, iniciou Daniel, sua voz firme ressoando a sala, grande é a sua determinação, mas lembre-se de que as promessas de Deus não podem ser manipuladas pelo homem. Ele é o Senhor do tempo e do espaço. As 70 semanas mencionadas em suas visões são uma expressão de sua misericórdia, mas também de sua justiça. Por que tanto mistério, Daniel? Nabucodonosor questionou. Sua curiosidade atiçada são as palavras da verdade. Partilhe o que o Senhor revelou. O profeta então respondeu: as 70 semanas são divididas em 3 períodos, e em cada um deles eventos significativos ocorrerão. No final, a unção do santo será feita, e a abominação desoladora será revelada. Não só o Senhor restaurará o seu povo, mas também fará uma aliança eterna com eles. O que presenciamos na fornalha ardente não é um fim, mas um sinal do que está por vir.
Os súditos olharam uns para os outros, confusos e receosos. As expressões de incredulidade começaram a surgir entre os conselheiros, enquanto outros começaram a perceber a verdade escondida nas palavras proféticas. Como isso se aplica ao presente? Um dos nobres ousou perguntar: como podemos contemplar a força de nosso Deus Bel em meio a tão poderosos sinais? Daniel viu a dúvida no coração dos presentes e respondeu com uma firmeza que vinha da presença divina. A força do Senhor não pode ser medida pelos ídolos que os homens criaram. Vejam o milagre diante de seus olhos. Um Deus que libertou seus servos da morte não pode ser comparado a estátuas de ouro. Ele traz a verdade através da dor e da salvação através do sofrimento. Nabucodonosor sentiu o peso das palavras de Daniel em seu espírito. O coração do rei estava começando a mudar. Uma revelação profunda estava sendo formada. Sentindo um impulso espiritual, tomou a palavra novamente. Se Deus é assim, eu não poderia ignorá-lo. Hoje eu estabeleço um decreto que todo homem em meu reino, de qualquer etnia ou religião, deve se converter ao Senhor Deus de Daniel. As reações foram variadas: espanto, temor, aceitação. A atmosfera estava carregada com a eletricidade da mudança, mas havia também uma ansiedade palpável. O que esse novo decreto significaria para aqueles que se opusessem a essa nova fé? Através da multidão, Daniel viu os olhares de Sadraque, Mesaque e Abednego, agora mais do que simples companheiros. Eram pilares de uma nova esperança, testemunhos vivos de um Deus que é capaz de libertar. Mas as questões não tinham um fim. Que lutas permaneceriam? Que provas viriam para testar essa nova aliança? E assim, enquanto todos ponderavam sobre a nova ordem do rei, as palavras de Daniel ecoavam na mente e no coração. O Senhor não retrocede em suas promessas. Ouvindo pelo Espírito, preparem-se, pois algo grandioso está a caminho, e muito mais se revelará nas próximas semanas. Naquela atmosfera tensa, mas esperançosa, o futuro ainda permanecia envolto em mistério, e a promessa divina que Daniel anunciou começava a desdobrar sua trama, apontando para uma transformação que estava por vir. Que surpresas mais o Senhor traria através das 70 semanas? O que ainda estava oculto, aguardando o tempo certo para ser revelado na plenitude do plano soberano de Deus. As palavras do rei pairavam no ar, como um eco distante de algo sagrado. A sala, com seus opulentos adornos e a presença real, agora se tornara um altar de decisões transcendentais. Nabucodonosor estava à beira de uma transformação que ele mesmo não conseguia compreender totalmente. Seu olhar se perdeu na multidão inquieta, onde nobres se entreolhavam, as feições carregadas de preocupação e incredulidade. Daniel, consciente da responsabilidade que recaía sobre ele, sentiu o peso da expectativa na atmosfera. Seus pensamentos voaram rapidamente em direção à promessa de Deus, e ele sussurrou uma oração fervorosa buscando direção. Em seu coração, ele sabia que a obediência à palavra divina traria não apenas salvação, mas também oposições implacáveis. E assim, falou com a sabedoria adquirida em seus momentos de intimidade com o Senhor. Ó Rei, é essencial que nossa fé seja acompanhada de atos que glorifiquem o Deus verdadeiro e que não gerem tropeço para aqueles que ainda não o conhecem. Para um rei que se viu abalado pela força do Deus de Israel, tal orientação era uma lâmpada em meio às trevas da dúvida. Nabucodonosor assentiu, seu semblante refletindo a luta interna entre a tradição e uma nova verdade. Com o decreto feito e o crivo da história subitamente mudado, as consequências começaram a se delinear na mente dos nobres. A adoração que outrora era destinada às divindades pagãs, agora se dividia entre a reverência ao Deus de Israel e a insistência nas velhas práticas.
O terno intermédio da sabedoria e da fé balançava a balança. Meses se passaram, e em cada canto da Babilônia, conversas surgiam sobre as obras do Deus que havia libertado os hebreus da fornalha ardente. No entanto, sob a superfície desse fervor, também havia traições em esgueira, reunindo forças ao redor de ídolos ameaçados. Os sacerdotes de Baal, fazendo ecoar sua indignação, juntaram-se em um sussurro determinado. Que cada homem em Babilônia se lembre das tradições de seus antepassados. Que não se curve a um Deus que desafia as leis do nosso reino. Na calada da noite, sob o brilho das estrelas, Sadraque, Mesaque e Abednego se reuniram. Eles se encontraram em uma caverna na entrada da cidade, onde suas vozes podiam flutuar sem temor. Estaremos prontos para a iminente prova que nos espera, disse Sadraque, com um olhar resoluto. As palavras de Daniel ressoam em nosso coração, e sabemos que nossa fé será testada. Mas, como ele disse, estamos prontos para enfrentar qualquer abominação que se erguer contra a verdade do Todo-Poderoso. Enquanto isso, Daniel, em sua câmara, meditava na revelação que o Senhor lhe dera. Aquilo que ele dissera ao rei estava para além do entendimento humano. As 70 semanas não eram apenas uma contagem de tempo, mas um plano divino. Ó Senhor, orou ele, revela ainda mais o que está para vir. Que todos os que buscam a verdade possam encarar as dificuldades com fé inabalável. Seus olhos se abriram para uma nova visão. Um futuro de grande tribulação e redenção começava a se formar em sua mente, ora repleto de esperanças, outra de desafios sombrios. Prepare-se, meu povo, ele pensou. Um novo teste se aproximam e as promessas de Deus são eternas. Era um eco de tempo e esperança. Cada profecia seria imutável em seu cumprimento, e o que estava por vir seria um reflexo do caráter de Deus, revelando sua soberania. No entanto, enquanto o Natal estava próximo e os ventos da mudança sopravam mais intensamente, Daniel teve a certeza de que vigorosos testes aguardavam. As palavras de Jeremias ecoaram em seu espírito. No final das 70 semanas, serei eu que trarei a cura e a restauração. Jeremias 29:10. Mas o que essa cura significaria em um lugar tão envolto em trevas? E assim, a nuvem do futuro pairava, carregando tanto a promessa quanto a previsão de perda. Os corações em Babilônia estavam em ebulição, e já se sentiam os ecos da grande luta entre luz e escuridão. Que desdobramentos trariam as 70 semanas, e que planos mais grandiosos se preparavam na soberania divina para aqueles que persistem na fé. O reino de Deus, mais uma vez, estava prestes a entrar em ação de formas que o homem jamais poderia imaginar. O tempo passou em Babilônia, entre o furor de reverências recém-descobertas e a sombra do temor. As palavras de Nabucodonosor reverberavam nas ruas. Todo homem deve respeitar o Deus de Daniel. Mas a fé e a lealdade eram desafiadas nas partes mais sombrias da cidade. Aqueles que antes adoravam ídolos e deuses feitos por mãos humanas começaram a se encontrar em segredo, sussurrando traições e maquinando ardilosas alianças para derrubar o que consideravam uma heresia. Daniel, ainda percebendo os eventos que se desenrolavam, continuava a ser um farol de esperança entre os cativos. Ele procurou seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, e os encontrou reunidos em fervente oração, pedindo proteção e sabedoria, determinados a, mesmo em meio ao temor, permanecerem fiéis a Yahvé. Nossas vidas estão nas mãos do Senhor, declarou Misael com fervor. Ele nos deu coragem e capacidade de suportar os desafios que virão. But how long? Indagou Azarias, a frustração ecoando em sua voz. Quando chegará a libertação? E, acima de tudo, como podemos explicar o que o Senhor está fazendo?
A ansiedade crescia e as semanas das profecias estavam se aproximando de um clímax eterno e desconhecido. Daniel, sentindo o peso da espera e a urgência do momento, decidiu buscar a face do Senhor ainda mais. Ele se afastou dos amigos e, em seu quarto solene, dedicou-se a orar. Ó Senhor, revela-te a mim, e que o espírito do entendimento me seja concedido. O que está reservado para o teu povo? Com essa súplica ardente, ele mergulhou em um estado profundo de meditação, e como se a própria sala se iluminasse, novamente a visão de 70 semanas ecoou em sua mente. Ele viu um calendário de eventos, um entrelaçar de luz e sombra, promessas e provações. As revelações sobre como os reinos surgiriam, se confrontando, e as terríveis decisões tomadas por aqueles que se exaltavam sobre os homens. Mas uma nova verdade despiu-se diante dele. Na conclusão do ciclo das 70 semanas, uma luz brilhou. Assim como o fogo ardente não consumia os jovens hebreus, a justiça e a verdade de Deus triunfariam sobre até mesmo os reinos mais poderosos da terra. Neste tempo, o Senhor fará uma aliança com o seu povo, e não haverá mais separação entre os seus. O Messias se manifestará entre os homens. Daniel se levantou, seu coração pulsando com uma vitalidade recém-descoberta. Isso, a promessa do Senhor se cumprirá, e mesmo que enfrentemos dificuldades, o caminho da redenção será glorioso. Entretanto, os ecos da revolta chocavam-se com sua esperança. Os sacerdotes de Baal, enfurecidos e enciumados pela crescente reverência ao Deus de Israel, começaram a tramar a queda de Nabucodonosor e a restauração de suas práticas idólatras. Eles ousaram questionar a lealdade do rei, sem saber que o próprio coração dele já começava a ser transformado pela presença divina. O medo se espalhou, e a rara união dos cativos hebreus e dos babilônicos se tornava um estopim de rivalidades. Enquanto os jovens hebreus, determinados em sua fé, enfrentavam os desafios diários, novas decisões desesperadas surgiram na corte. As palavras de um sacerdote ecoavam: se o rei adota o Deus de Daniel, a sabedoria de nossa nação e os deuses que adoramos sofrerão um golpe mortal. Nós devemos agir antes que seja tarde. Esse ambiente tenso se intensificou quando um novo edito foi expedido pelo rei. A sociedade babilônica, repleta de profundas raízes no paganismo, começou a questionar suas lealdades. Agora castigarão aqueles que não se alinharem à nova ordem. O que acontecerá com nós, que acreditamos em nosso Deus de Israel? Murmuravam filhas de Israel, abaladas com o crescente clima de hostilidade. Em meio a tais discórdias, Nabucodonosor se viu dividido entre o que seus olhos viam, a beleza do Deus dos hebreus, e a pressão crescente dos poderosos de sua corte. Ele sabia que as decisões tomadas mudariam o curso da vida na Babilônia, e além, mas a luta interna o consumia. Ele desejava crer, mas a transição entre a tradição e um novo entendimento exigia uma coragem que nem mesmo ele acreditava possuir. Toda a Babilônia estava prestes a enfrentar uma tempestade única, e Daniel, ciente de que o plano de Deus não poderia ser frustrado, sabia que as próximas semanas se tornariam um campo de batalha espiritual. A mão de Deus estava em movimento e não impediria o cumprimento das suas promessas. Naquela noite, com a visão do futuro em sua mente e a certeza da intervenção divina em seu coração, Daniel se lembrou das palavras de Isaías: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ele manteve a firmeza em sua fé, convicto de que mesmo em meio ao caos, a verdade prevaleceria. E enquanto a escuridão se intensificava, o Senhor, cuja luz não poderia ser extinguida, aguardava para revelar sua soberania em poder. O plano soberano de Deus estava prestes a desvelar-se em um mistério divino. O que mais aguardava nas semanas que se seguiriam? Que desdobramentos ocorreriam à luz das promessas que ecoavam através dos tempos?